Está começando mais um seminário nosso do Grupo de Observatório do Banco Central, do Instituto de Economia da UFRJ, e hoje temos aqui a honra e o prazer de receber o professor Luciano Vereda, da UF, que vai apresentar um trabalho que acabou de ser aceito para publicação, no International Journal Forecasting. É um trabalho interessante sobre formação de expectativas, é um tema bastante debatido e enfim, discutido, sobretudo na academia, em relação a como é que os agentes formam essas expectativas, como é que se dá essa interlocução aí entre os agentes e o Banco Central, por exemplo, né? Então, eu espero aqui que vocês gostem, tenho certeza que vão gostar. Fiquem à vontade para fazer perguntas, de acordo com o andamento da apresentação, podem interromper se for o caso, ou deixem para o final, que eu transmito as perguntas aqui para o professor Luciano Vereda. Então, Luciano, assim, aqui nosso grupo tem essa informalidade mesmo, a gente pode ficar à vontade, você está em casa, obviamente, e o espaço é todo seu, e mais uma vez, obrigado aí pela sua participação, que muito nos honra, e estamos muito felizes aqui em tê-lo conosco nesse momento. Então, o espaço é todo seu agora. Bom, eu agradeço, né, a oportunidade de mostrar o trabalho no grupo, né, conforme eu falei, né, é um trabalho aplicado, né, bem técnico. Espero que eu não enfade ninguém, né, com a exposição. Pelo menos os resultados são interessantes, né, eles vão mostrar a utilidade da metodologia que foi desenvolvida. É um trabalho bem quantitativo, né, exigente, e, enfim, todos aqueles que se interessarem nesse tipo de trabalho, nós três estamos abertos a colaborar, né. É um trabalho complicado esse, né, de tentar atuar num bom nível, tentar emplacar artigos em journals interessantes, e quanto mais gente envolvida no processo, mais fácil de você conseguir a vitória, né. Bom, então o trabalho é esse, né, ele foi aceito para publicação no International Journal Forecasting, que alguns dizem que é top de área na área de projeções, né. Enfim, um pouco antes da apresentação começar, eu já falei um pouquinho sobre a lógica dele. A lógica é montar regressões, modelos de maneira geral, né, com base em teorias bem estabelecidas, teorias claras. A teoria condiciona a montagem do modelo ou regressão, de modo que os resultados de estimação tenham uma leitura estrutural. É uma herança da maneira de pensar dos modelos de SGE, que eu trabalhei durante muito tempo. É essa herança atuando em outra área da pesquisa econômica, né, a área de modelos de informação imperfeita. Bom, para vocês entenderem a lógica do trabalho, né, a gente está dialogando com a literatura de modelos de formação de expectativas, proposição teórica dos modelos, levar esses modelos aos dados. Que modelos? Modelos de rigidez informacional, os principais deles. Os agentes gostariam de ser racionais o tempo todo, mas eles não são, porque há problemas na hora de perseguir esse benchmark de perfeição, né? Que problemas são esses? Stick information, noise information. Stick information. Nem todo mundo consegue calcular projeções racionais o tempo todo. A atualização de conjuntos informacionais é custosa, as pessoas não fazem isso a todo momento.
Noise information. Olha, as pessoas até tentam fabricar expectativas racionais o tempo todo. O problema é que o mundo é ruidoso, o que atrapalha a observação dessas expectativas first best. Tá? Então, o estado real da economia é uma variável latente. Os agentes têm dados limitados, dados ruidosos com relação a esse valor. Tá? O que a gente faz? Desenvolver uma tecnologia para estimar os parâmetros de interesse dessas duas escolas. No caso de Stick Information, qual é o parâmetro de interesse? É uma probabilidade. É a probabilidade de você usar um conjunto informacional atualizado. No caso de Noise Information, qual é o parâmetro estrutural mais importante? É a razão sinal-ruído. Essa razão, ela diz mais ou menos quais são os constrangimentos que os agentes têm na hora de coletar a informação que está aí no ar, né? E que revela o estado corrente da economia. Então, o nosso trabalho tenta estimar esses dois parâmetros estruturais. Conforme eu disse anteriormente, a estimação com base em teoria, ela já foi addressed, né, em trabalhos anteriores. Koibe Gorodnichenko, de 2015, American Economic Review, Dover et al. 2015, no próprio International Journal of Forecasting. Esses dois trabalhos já exploraram essas teorias e montaram regressões cujos resultados de estimação podiam ser lidos estruturalmente. Mas eles não foram até o final. A metodologia deles pede aperfeiçoamentos. Que aperfeiçoamentos são esses? Olha, se você acredita nas teorias que dão uma leitura estrutural para os parâmetros estruturais, então você também deveria acreditar nas teorias de maneira a caracterizar os erros das regressões que vocês levam aos dados. Essa é a nossa contribuição. Olha, na regressão que o Koibel e o Gorodnichenko levaram aos dados, os erros não são qualquer coisa. Eles coincidem com os erros que seriam cometidos se os agentes se comportassem de maneira plenamente racional. Informação completa, expectativas racionais, FIRE. Tá? Então, os erros não são qualquer coisa. Os erros são têm essa característica. Seriam os erros cometidos se as expectativas fossem geradas por um paradigma racional desde o início. No caso da regressão do Dover et al., o que são os erros? Os erros têm a ver com os choques informacionais que forçam os agentes a revisarem as suas expectativas. Então, essas são as nossas essa é a nossa grande contribuição. Radicalizar na leitura estrutural das regressões. Com isso, o que a gente consegue? Vantagens de radicalizar na leitura estrutural. A gente não usa mais caracterizações agnósticas dos erros. Os erros são condicionados pela teoria. A inferência é condicionada pela teoria. Se os resultados de inferência forem diferentes daqueles que você obtém com receitas tradicionais de econometria, bom, é a nossa posição que aquilo que é condicionado pela teoria tem uma credibilidade maior. Você deveria prestar mais atenção nos resultados condicionados pela teoria do que naqueles que recorrem a maneiras agnósticas de caracterizar os erros das regressões. A nossa tecnologia permite que a gente caracterize os erros cometidos pelas expectativas racionais, tomando emprestado visões de trabalhos anteriores, esses aí que vocês estão vendo, Nordhaus, Davis e Lahiri, Clements Schultz-Steckler, vários. E na visão desses autores, se as expectativas são racionais, as projeções elas se comportam como martingales e as revisões são em ID.
Então, a gente incorpora isso, a gente tem espaço para incorporar isso. Né? Na verdade, na perspectiva desses autores, as projeções elas têm que evoluir de maneira errática ao longo do tempo, se elas são racionais. Por quê? Porque as revisões das projeções devem ser I e D sob uma perspectiva de racionalidade. Se não tem racionalidade plena, o que você observa é uma evolução mais organizada, mais suavizada das projeções para o mesmo evento. Tá? Então, a evolução das expectativas racionais ao longo do tempo, ela é, por assim dizer, errática. Os choques que forçam a alteração das projeções, eles são I e D. Né? Além disso, os erros cometidos por expectativas racionais, eles acumulam os choques que foram fazendo essas revisões acontecerem ao longo do tempo. Né? Então, eu fiz uma projeção em janeiro de 2017 para a inflação de 2017. Por que eu errei? Porque choques aconteceram ao longo do ano de 2017. O choque de janeiro, o choque de fevereiro, o choque de março, o choque de abril e assim por diante. Esses choques foram se acumulando e explicam o erro cometido pela projeção que eu propus em janeiro de 2017. Então, essa é a visão de racionalidade que nós estamos acolhendo. Os erros cometidos por projeções racionais, eles refletem o acúmulo dos choques que vão ocorrendo ao longo do tempo. As revisões vão acontecendo à medida que os choques vão batendo na economia e forçando os agentes a mudar de opinião. Bom, além disso, a gente trabalha com as chamadas Fixed Event Forecasts. Né? Tem toda uma literatura que trabalha com essas projeções de evento fixo. O que são projeções de evento fixo? Projeções para um evento congelado no tempo. Eu falei, por exemplo, projeções de inflação para o ano de 2017. Esse é o evento fixo. A inflação do ano de 2017 é um evento fixo. E você vai fazendo projeções para a inflação de 2017 desde os tempos mais primórdios, né? Como diz aquele samba lá do Hermes e Renato, né? Você começa a fazer projeções para a inflação de 2017, talvez em 2015 ou em 2016. E essas projeções vão sendo revistas à medida que a informação nova vai chegando. O processo para quando? Quando 2017 acontece. E quando a inflação de 2017 se torna conhecida. Tá? Essas projeções são conhecidas como projeções de evento fixo e são elas que são muito trabalhadas na literatura e são elas que a gente aproveita aqui também. Por quê? Porque tem uma tecnologia grande para trabalhar com esse tipo de projeção. Né? Esses autores aí que vocês estão vendo já desenvolveram uma tecnologia para tratá-las e a gente simplesmente adapta essa tecnologia para as nossas intenções. Tá? É o Panel-Based Approach do Davis e Lahire em 95 e que outros autores aperfeiçoaram. Então, na verdade, qual é o nosso universo de trabalho? Quais são os dados que a gente usa? Para cada ano, nós temos projeções para o resultado daquele ano. Então, inflação de 2017. 2017 é um ano da nossa amostra. A gente vai trabalhar com projeções seguidas para a inflação de 2017. A primeira projeção é feita em dezembro de 2016, ou seja, 2 anos antes, né, do evento se realizar. A última projeção é feita em dezembro de 2017, 1 mês antes do evento se realizar. Então, é um painel. Na dimensão transversal, eu tenho os horizontes, né, de projeção, que vão variando de 24 meses até apenas 1 mês.
Na dimensão longitudinal, eu tenho diversos anos, né? 2001, 2002, 2003, 2004, até 2019 ou 2020. Não me lembro bem. Além disso, usando toda essa tecnologia, a gente tem fácil acesso a um parâmetro que é muito importante para determinar a razão sinal-ruído dos modelos de noise information, que é a variância dos choques que vão levando os agentes a revisarem suas expectativas. Todo esse aparato permite que a gente estime essa variância, e com essa variância a gente consegue estimar a razão sinal-ruído com facilidade. Isso é um negócio que as metodologias anteriores não conseguiam entregar. Tá? Então é isso. Então é por isso que a gente trabalhou tanto, né? Nossa contribuição é metodológica, o método tem vantagens, as vantagens são essas que eu acabei de explicar. Objeto da análise, projeções de mercado para as taxas de inflação e crescimento do produto. Projeções de mercado é o famoso consenso de mercado, é a média das projeções dos diferentes especialistas consultados, porque é a média. No caso dessas regressões que a gente está propondo, precisa ser a média. Os fundamentos teóricos obrigam que você utilize a média, porque existe uma lei dos grandes números aí envolvida na obtenção das regressões finais. Tá? Então, é obrigatório. A média tem limitações, mas nesse caso é aquilo que a gente precisa usar. Projeções de evento fixo, conforme eu já comentei. Então, você tem uma sequência de 24 projeções para cada ano. Primeira projeção feita em dezembro do ano anterior. A última projeção feita em dezembro do ano corrente. Painel, dimensão temporal, os diferentes anos. Dimensão transversal, os horizontes prospectivos. Quantos países? 3, Brasil, Chile e México. Porque dados públicos, numa frequência mensal, no caso do Brasil, até frequência diária. Esse padrão ele não é obedecido internacionalmente, né? Em geral, os dados públicos eles são gerados na frequência trimestral, não mensal. Os dados brasileiros, mexicanos e chilenos, eles têm essa vantagem, esse talento, né? E a gente explora isso, né? Então, é esse painelzão. Os países Brasil, Chile e México. As amostras são essas, né? Brasil começa em 2001, termina em 2019. México começa em 2002, termina em 2019. A amostra foi definida ou por disponibilidade de dados ou pela data inaugural do início do regime de metas nesses países. E aí a cara do dado, né, que a gente vai trabalhar, né, quer dizer, esse gráfico de cabelinhos aqui, né, é como que as projeções evoluem ao longo desses 2 anos até que você chega no ponto final da estrada, que é a revelação do evento. Né? Aqui os cabelinhos, no caso de Brasil, crescimento. Os cabelinhos, no caso de Brasil, inflação. E só pelo jeitão dos cabelinhos, a gente já percebe que não é assim, né? Tá mais para isso aqui. Então, racionalidade pura, não. Existem rigidezas informacionais importantes que fazem com que as projeções evoluam de maneira paulatina, suavizada. Bom, agora que o bicho pega, agora são as tecnicalidades. Então, eu tenho o valor da variável que vai ser prevista, eu tenho a projeção de mercado, eu tenho a projeção racional, eu tenho um erro cometido na vida real pela projeção de mercado, eu tenho um erro hipotético que seria cometido pela projeção racional. Erro hipotético com aquelas características que eu já antecipei. Né?
Sob Stick Information, a projeção do mercado é a média ponderada das projeções calculadas em momentos diferentes. Eu tenho uma proporção de agentes que está atualizada, portanto, a projeção deles é a racional, mas eu tenho uma galera atrasada que está praticando projeções racionais outdated, né? Então, aqui eu tenho uma galera que está usando a projeção que foi feita no mês passado, eu tenho uma galera que está usando a projeção que foi feita 2 meses atrás, e assim vai. Então, a projeção de mercado de hoje é essa média ponderada de projeções atualizadas e projeções já antiguinhas. É a partir dessa equação para o cálculo da projeção de mercado que a gente faz umas contalhadas e chega na regressão do Koibion e Gorodnitchenko 2015, que associa o erro da projeção do mercado o erro da projeção que o mercado fez para a variável de interesse H meses antes do evento se revelar. Aqui tem esse erro. Do outro lado tem o quê? A revisão da projeção que foi feita entre H mais 1 meses atrás e H meses atrás. Então, são erros em revisões. O CG, eles demonstram que o coeficiente dessa regressão tem a ver com lambda, né, que é a proporção de agentes que usa informação defasada na hora de tocar a bola. Isso aqui CG já tinham identificado. O que eles não tinham identificado é que o erro dessa regressão se confunde com o erro das projeções racionais. Então, esses erros não são qualquer porcaria. Eles são os erros cometidos. Eles são os erros que seriam cometidos pelos agentes. Eles são os erros que seriam cometidos pelos agentes se, ao invés de usar F, que é a vida real, é a projeção de mercado, eles usassem as projeções racionais. Se não houvesse rigidez informacional, os erros cometidos pelos agentes seriam V. É esse o erro que aparece na regressão de CG. E CG não exploram isso. Né? Na hora de calcular intervalos de confiança para lambda, por exemplo, CG usa uma caracterização agnóstica dos erros. A gente vai usar V. Vai levar em conta que esse erro é alguma coisa ligada à racionalidade dos agentes. Bom, isso sobre Stick Information. Noise Information, né? Woodford, Sims. Como é que é um modelo? Olha, os agentes recebem um sinal. O sinal é a projeção racional de inflação misturada com ruído. A projeção racional de inflação ela evolui de acordo com uma lei de movimento compatível com os cânones de racionalidade. Né? Então, essa equação aqui, a segunda, é a equação de estado. Governa a dinâmica da variável latente. A variável latente ela não é observada, é a projeção racional. Ninguém tem acesso perfeito a ela. O acesso é dificultado por um ruído. O ruído é típico de cada agente. Né? Existem choques que vão levando as projeções racionais a mudarem no tempo. São choques de notícias que o Davis e Lahiri, digamos assim, trabalham, né? Que o Davis e Lahiri incorporam no modelo deles. Né? Bom, além de ser um modelo de noise information, esse também é um modelo em espaço de estados. A gente adota as hipóteses de praxe de modelos em espaço de estados para estimar o valor da variável latente.
Então, a gente assume que o erro da equação de estado é ortogonal ao erro da equação de medição. A gente também assume mundo gaussiano, assume white noise, também assume que todos os agentes são iguais, a menos do sinal recebido, quer dizer, o framework de todo mundo é esse aqui. Eu tenho um modelo com uma equação de medição e uma equação de estado. Agora, os agentes vão observar o mesmo sinal? Não, porque os ruídos são idiosincráticos. Então, cada agente vai ter o seu assessment do que é a expectativa racional verdadeira. Bom, é um modelo em espaço de estado, como que você estima a variável latente usando o filtro de Kalman. O filtro de Kalman, ele tem as equações de predição, as equações de atualização. As equações de predição dão estimativas ex ante do sinal de interesse. As equações de atualização dão as estimativas ex post. O que é a estimativa ex ante? Antes de observar o sinal Y. Cada indivíduo faz um assessment da expectativa racional antes de observar o sinal no período corrente. A estimativa ex post é depois de observar esse sinal. Então, ele tem uma estimativa ex ante do que é a melhor expectativa possível, que é a racional. Ele tem uma estimativa ex post, é claro que ele vai errar. Ele tem um erro ex ante, ele tem um erro ex post. Então, ele tem lá um tamanho do erro cometido. A expectativa racional, só Deus sabe o valor. Tudo que a gente faz é estimar. A estimativa tem um erro. O erro depende de você ter observado o sinal ou não. Então, eu tenho aqui as equações de predição e atualização do filtro. Tenho todo um caminho de derivação, que eu não vou detalhar aqui. No final das contas, eu chego na mesma equação que associa o erro cometido pela projeção de mercado às revisões passadas. Onde antes era lambda, probabilidade de não fazer nada, agora é esse G aqui, que é o ganho de Kalman. É um parâmetro importante do modelo de noise information. O que é o ganho de Kalman? O ganho de Kalman, ele me diz qual é a importância que os agentes dedicam ao sinal que eles observam hoje, vis-à-vis a informação acumulada até ontem. Se o sinal é bom, o ganho de Kalman é elevado. Quando chegar a informação nova, eu vou estar atento a ela. Se o sinal é ruim, o ganho de Kalman é baixo. O passado vai condicionar a minha projeção corrente com força. Então, o ganho de Kalman, ele também é uma medida do grau de rigidez informacional e ele aparece aqui na regressão CG. CG, esses caras não são amadores, publicam em alto nível há no mínimo 10 anos, né? Perceberam que o ganho de Kalman estava aqui. Estava no coeficiente da regressão. O que eles não perceberam? O erro da regressão é o V, é o erro da expectativa racional. Tá? Então, gente, no fundo, a gente trabalhou para quê? Por que nosso artigo vendeu? Nosso artigo vendeu porque nós vimos que o erro da regressão era isso aqui. E por ter visto isso aqui, nós conseguimos várias vantagens. Usar o aparato do Davis e Lahire em 95, Journal of Econometrics, ter uma maneira de estimar essa variância aqui, que é a variância do sinal que eu quero determinar. Essa variância aqui é
a variância do choque que altera as projeções racionais ao longo do tempo, é a variância do sinal. É a comparação entre a variância de U e a variância desse cobrinha aqui, psi ou psi, não sei. Isso que é a razão sinal-ruído. É essa entidade que importa no modelo de noise information. Então, como a gente tem acesso a esse U aqui, que é o choque que faz as revisões acontecerem, a gente consegue determinar sigma ao quadrado U e, portanto, consegue também determinar a razão sinal-ruído, que é a razão entre sigma ao quadrado U e sigma ao quadrado de psi. Então, esse é o pulo do gato do nosso modelo. Bom, então, nos dois casos, a regressão é erro contra revisão. O beta tem uma leitura estrutural. Sob stick information, ele se relaciona com lambda por intermédio dessa equação. Sob noise information, ele se relaciona com G por intermédio dessa equação. Então, estimou o beta, você consegue estimar o lambda, consegue estimar o G. Como é que você faz isso? Método delta. É a maneira mais fácil de fazer. Bom, os erros cometidos pelas projeções racionais, eles acontecem por quê? Porque os choques vão acontecendo ao longo do tempo. Então, conforme eu falei, fiz uma projeção em janeiro de 2016 para 2017. Errei por quê? Porque ocorreram 24 choques ao longo dos anos de 2016 e 2017. Esses choques se acumulam e fazem eu errar. Tá? Então, é essa a lógica na modelagem dos erros racionais. Não é nossa, é do Davis e Lahiri 95, modificada por Ager, Kapler e Osterloh 2009. Então, essa é a característica dos erros. Isso faz com que os erros cometidos em momentos diferentes sejam relacionados. Tá? Eu vou direto para o exemplo, que eu acho que é mais interessante. Então, o ano-alvo é 2017. Estou projetando a inflação de 2017. Faço uma projeção em 2016, janeiro. Faço uma projeção em 2017, janeiro também. Por que eu errei a minha projeção? Por que houve erro na minha projeção de janeiro de 2016? Porque 24 choques ocorreram entre janeiro de 2016 e o encerramento do ano de 2017. Por que eu errei na minha projeção de janeiro de 2017? Porque 12 choques ocorreram entre janeiro de 2017 e o encerramento do ano de 2017. Olha só, os dois erros têm um elemento comum. São choques ocorridos ao longo do ano de 2017. Então, a covariância entre esses dois erros, o erro que eu cometi na minha projeção de janeiro de 2016 e o erro que eu cometi na minha projeção de janeiro de 2017, essa covariância tem uma cara bem definida. Na verdade, ela é 12 vezes a variância dos choques mensais, que vão fazendo com que eu erre, à medida que eles acontecem. Então, é essa estrutura dos erros que a gente explora. Tá? É claro que a matematização dessa ideia ela acaba sendo desagradável, né? Tá aqui, né? Ô, Luciano, posso fazer uma intervenção rápida? Claro que pode, claro que pode. Só uma pergunta? Sim. Quando você faz esse somatório desses erros que apareceram no slide passado, no anterior, Aqui, só uma né? pergunta. Esse somatório aqui, tá? Que está aparecendo na equação 19, sim. O UT ele é um ruído branco, não é isso? Exatamente. Esse UTJ ele é ruído branco, a variância desses choques é a mesma, não depende do ano que você está prevendo, que é T. Eu falei pouco da notação, né?
para tentar poupá-los da burocracia técnica, né? Mas então, quem é T? T é o ano-alvo. Tá? Então, T, no exemplo que eu acabei de dar, é um ano de 2017. Quem é H? É o horizonte prospectivo ou a distância que separa o analista do ano-alvo. Por exemplo, quando eu faço uma projeção de 24 meses, eu estou em janeiro de 2016. O horizonte prospectivo é 24, por quê? Porque 24 meses me separam do ano-alvo. Nesses 24 meses, uma sequência de 24 choques vai acontecer. Esses 24 choques, eles são IID, mas são homocedásticos. Certo, mas a minha pergunta é a seguinte, porque, vamos dizer, nessa literatura que um pouco que eu trabalho e tal, quando você faz esse somatório desses choques desses ruídos brancos, você tem como se fosse uma tendência estocástica aí nessa tua, entendeu? Então você pode estar, não sei, aquele teu cabelo, não sei se que aparece, pode estar sendo formado por essa, digamos assim, essa tendência estocástica do choque, né? Não sei, assim, pelo menos é um pouco dessa formação da tua... Olha, Osmani, você pode... É uma tendência estocástica de fato, né? Eu estou supondo, olha aqui atrás, né? Na equação de estado do filtro. Eu estou supondo que as projeções racionais são um passeio aleatório, né? Sim. Tá? Digamos que eu tô pegando um modelo mais simples capaz de entregar uma noção de racionalidade que é muito sólida, que é essa aqui. Deixa eu ir um pouco mais para trás. Opa, não, fui muito para trás. Essa aqui. É a noção do Nordhaus. Projeções racionais evoluem erraticamente ao longo do tempo. Tá? Então, o modelo mais simples para capturar essa ideia de Nordhaus é o das projeções racionais evoluírem como um passeio aleatório. Tá? Você poderia até falar, assumir leis de movimento mais complexas para esse processo. Só que aí você teria mais parâmetros para estimar o seu modelo. Entendi. Só queria essa observação, tá correto. Só queria só colocar essa observação Então, de fato, a tua impressão de que tem uma tendência estocástica no modelo de noise information, tem sim. A gente está supondo que as expectativas racionais evoluem como um passeio aleatório. Na verdade, esse modelo aqui é uma espécie de local level model, né? Isso. E que você tem uma... Mas eu acho que a vantagem é que você tem uma alimentação, porque você está, digamos assim, limitando o horizonte, né? Então, você tem como se você tivesse uma tendência estocástica limitada, né? Assim, que você não vai ter uma coisa que vai para mais ou menos infinito, entendeu? Então, assim, essa era... Eu entendi. Se a gente trabalhasse se a gente trabalhasse com um intervalo ilimitado, aí talvez a gente tivesse que levar em conta alguma característica de retorno à média, né? Isso. Tá. Sim. Não, mas tá beleza, era só isso, só para não te atrapalhar aí, né? Desculpa aí. Não atrapalha nada, não, porque, enfim, na verdade, essa era uma dúvida, essa é uma dúvida que aparece muito, né? Quando a gente usa esse setup do Davis e Lahiri, essa evolução como um passeio aleatório, ela deixa as pessoas ansiosas, né? Então, eu tento vender essa opção dizendo que é a maneira mais fácil de você modelar
a evolução das expectativas racionais, ainda aderindo às noções de racionalidade mais pervasive na literatura, né? Uhum. Ok? Tá certo. Depois podemos, talvez, discutir isso aí mais tarde. Segue o jogo então. Beleza. Bom, Obrigado. então é isso, né? Quer dizer, é assim que a gente está modelando os erros das regressões, né? Com essas noções, né? Então, enfim, se você quiser matematizar essa estrutura, você faz assim. Detalhes no paper, nos apêndices. E aí, bom, como é que você estima? Você monta um painel, aqui os erros, para cada ano-alvo e para cada horizonte prospectivo, aqui as revisões, os erros cometidos pelas projeções racionais, com uma característica específica que condiciona a matriz ensanduichada e que é necessária para calcular a variância do estimador de mínimos quadrados ordinários do beta, né? O beta-chapéu é a conta tradicional de MQO, a variância do beta-chapéu também é a conta tradicional, só que quem é a matriz ensanduichada? Não é qualquer porcaria, é a matriz condicionada pela racionalidade dos erros da regressão. Tá? Vale dizer que essa matriz aqui, ela só depende de um parâmetro, tá? Que é justamente o parâmetro que a gente precisa para estimar a razão sinal ruído do modelo de noise information. Tá? Bom, é a cara da tal matriz, só depende do sigma ao quadrado U, o resto são números conhecidos que nada mais fazem do que contabilizar choques comuns, né? Para sair de beta para lambda, método delta. Para sair de beta para G, método delta. Como é que você estima o sigma U? O Ager, Kaplan e o Osterloh, eles propõem uma regressão que funciona. Tá? Não vou entrar em detalhes aqui. Tá? É uma regressão tranquila, mas eu vou avançar para a gente não, enfim, não adiar o sextou, né? Bom, então, Koiba-Grodichenko acabou. Já aproveitamos. Já fizemos uma revisão da tecnologia deles. Agora, Dover-Netol. Como é que a gente chega na regressão do Dover-Netol? Parte da regressão CG, faz umas contas, chega na regressão DFLT. Revisões correntes em revisões passadas. Sob Stick Information, o coeficiente da regressão é o lambda. Sobre Noise Information, o coeficiente da regressão é 1 menos o ganho de calma. O erro é qualquer coisa? Não. Ele é o choque U. Ele é o choque que força as revisões das expectativas racionais. O erro é proporcional a esses choques. Mais uma vez, os erros eles são condicionados pela racionalidade. A gente monta outro painel, revisões correntes de um lado, revisões passadas do outro, os choques que forçam as expectativas racionais a mudarem ao longo do tempo, aparecendo aqui como erro da regressão. Essa é a regressão. Estimador MQO de lambda, normal. Estimador da incerteza em torno desse número, levando em conta as características desse cara aqui, que forma esse W, né? Então, a matriz de variância e covariância do erro W é que aparece aqui, e o erro W
ele também vai ter uma estrutura que vem do fato de que a todo mês chegam notícias, essas notícias forçam que os agentes mudem as projeções para o ano corrente e para o ano seguinte. E essas mudanças têm uma correlação. É isso que a gente está explorando para montar essa matriz ensanduichada aqui. Bom, como é que você estima o sigma ao quadrado U nesse caso? O Ager, Capri e Osterloo também tem uma estratégia, a gente usa essa estratégia. E, bom, como é que você determina a razão sinal-ruído? Você determina explorando as equações do filtro de Kalman. Então, a incerteza em torno da estimação do estado evolui ao longo do tempo, à medida que você vai se aproximando do ano-alvo, né, da realização do evento. Eu tenho condições de inicialização do filtro de Kalman. Em especial, eu tenho que inicializar a incerteza em torno do estado inicial do sistema. Essa incerteza ela converge rápido para um valor, que é esse cara aqui, o P barra, que vocês estão vendo aqui. Se a convergência é rápida, então o ganho de Kalman passa a não depender do horizonte de projeção, pode não depender do ano-alvo também, se as circunstâncias econômicas não mudam muito de um ano para o outro, e também pode não depender de I, né, do indivíduo específico. Para não depender de I, basta que os estados iniciais que cada um acredita morram logo, né, com o aprendizado do filtro, ou então que todo mundo tenha as mesmas crenças iniciais. Bom, se tudo isso é verdade, eu trabalho com um ponto de convergência. O ponto de convergência vai me dar um sistema com 2 equações e 4 variáveis. 2 dessas variáveis eu já estimei. O ganho de Kalman e a variância dos choques de notícias. P barra e sigma ao quadrado cobrinha, eu resolvo o sistema. Quando eu obtenho sigma ao quadrado cobrinha, eu tenho a razão sinal ruído, sigma ao quadrado Usson e sigma ao quadrado cobrinha. Está aí. Né? É a vantagem da nossa metodologia. Tem muito mais gente propondo técnica para estimar o lambda do stick information. Para estimar essa razão sinal ruído com dados práticos, bem menos gente. Né? Talvez por falta de técnica, a gente propôs uma. Resultados, né? Bom, primeiro resultado. Pô, beleza, Luciano. Beleza, Tarcísio. Beleza, João. Trabalharam pra caceta, hein? Caracterizaram a incerteza, supondo racionalidade, obedecendo, sabe, as restrições que vêm do modelo. Pô, legal. E se eu não fizesse nada disso? Fizesse o básico. Usasse Driscoll e Cray ou PCSE, né, que são maneiras clássicas de você medir a incerteza em torno de parâmetros estimados quando você trabalha com dados em painel. Pô, se eu fosse direto para o básico, eu veria coisa muito diferente. Graças a Deus, você vê coisa diferente. E você vê coisa otimista. Vocês olham aqui, né? Os desvios padrão que vêm dessas técnicas tradicionais são menores, bem menores do que os desvios padrão que a gente enxerga com base no nosso modelo fundamentado. Então não é chover no molhado, faz diferença. E não faz diferença só para Brasil, Chile e México, não, tá? Você pode até falar, pô, Brasil, Chile e México, pô, quem quer saber de Brasil, Chile e México, né? Agora eu vou começar a brincar, porque a gente já está numa hora avançada, né?
Uma vez perguntaram para o Seedorf, né, por que jogador europeu não vem jogar na América do Sul, né? Aí ele falou assim, cara, a América do Sul está muito longe do mundo. Ninguém vem jogar aqui. Eu vim para cá porque eu casei com uma brasileira, mas ninguém vai vir para cá. Tá? Então é bem por aí, né? Quer dizer, os nossos resultados aparecerem para Brasil, Chile e México, Brasil, Chile e México não é mundo. Mas se vocês baixarem um artigo lá no IJF, vocês vão ver que a gente repetiu o experimento com dados americanos, dados da SPF, e é a mesma coisa, tá? Se você fundamenta na teoria a inferência, você tem resultados mais pessimistas. Isso faz diferença? Quem é educado em finanças sabe que retratar bem incerteza dá dinheiro. Então faz diferença. Que mais que eu posso depreender dos dados? Que o Papa está certo, né? Que o Brasil é difícil, muita cachaça por coração. Olha aqui, ó. Olha como é que as expectativas racionais são voláteis no Brasil, mudam muito em comparação com os pares. O Brasil não é um terreno fácil para forecasters. Por não ser um terreno fácil para forecasters, por ser um ambiente especialmente ruidoso, os ganhos de Kalman são baixos e as razões sinais ruídos são baixas também em comparação com os nossos colegas chilenos e mexicanos. Isso independente da variável que você está prevendo, se é inflação ou se é crescimento. Tá? Então, enfim, aqueles resultados que a gente acabou de ver vêm da regressão DFLT, é o baseline case que a gente trabalha no paper. Por quê? Porque na regressão CG eu preciso calcular um erro. Para calcular um erro, eu preciso do dado observado. Agora, em especial, quando você fala de crescimento, o dado observado muda no tempo, né? Porque tem revisões do PIB. Então tem as vintages, né? Então a regressão DFLT ela é superior porque você não se preocupa com essa coisa de vintage. A regressão CG você se preocupa. Mas os resultados são corroborados, independentemente de você usar a regressão CG ou usar a regressão DFLT. E quais são os resultados? A nossa metodologia faz diferença, a nossa tecnologia dá resultados mais pessimistas para incerteza em torno dos valores verdadeiros dos parâmetros estruturais de interesse. O outro resultado, o Brasil não é fácil, choques mais fortes, razões sinais ruídos menores, mais rigidez informacional, é um ambiente mais difícil para o trabalho dos forecasters. Em comparação com países desenvolvidos, a gente tem menos rigidez informacional. A lentidão dos processos nos países desenvolvidos é maior. Em média, a gente dura menos tempo para revisar uma projeção do que, por exemplo, no Reino Unido ou na Suécia. Tá? É isso, gente. Espero que a apresentação tenha sido útil, né? E agora eu estou aqui para apanhar. Quem quiser fazer pergunta, pode fazer, comentário. Osmani já fez algumas, né? Ô, Luciano, deixa eu pegar aqui rapidinho. Eu queria te parabenizar, muito feliz em estar tendo essa reaproximação. Esse é um desejo antigo, né, da gente fazer alguma coisa, estreitar nossos laços, né? A UF e a UFRJ são instituições irmãs, né? Tem vários colegas que estão lá na UFRJ, que já
já passaram pela UF. Eu em particular, eu fiz meu mestrado e comecei dando aula na UF, então eu tenho um carinho especial. O Rui, meu pai, foi professor na UF, então, assim, eu tenho um carinho, mas é o prédio antigo, né? Eu não sei se, acho que você não conheceu o prédio antigo, né? Eu peguei ali a rua... Vou pegar? Ah, você pegou. Qual o nome daquela rua? Qual o nome? Antônio Parreiras. Ah, isso, Antônio Parreiras. Exato. Museu Antônio Parreiras. Então, você conheceu o seu Moacir? Cheguei a conhecer. O Mário Rubens lembra do Moacir. Moacir é figura histórica. Eu fiquei muito feliz quando eu fui no prédio novo da economia. Lembro muito. Né? Figura, né, Mário? E eu fiquei feliz em saber que tem um auditório, né? Um belíssimo auditório que leva o nome dele. Né? Sim, é verdade. O seu Moacir, para você ter ideia, ele é do tempo que meu pai deu aula lá. E assim, então você deve saber melhor do que eu, então. Na verdade, quando eu cheguei na UF, o seu Moacir já estava aposentado, ele apareceu eventualmente lá. Ah, tá. E logo depois ele veio a falecer, né? Luciano, o Moacir gostava. Quando a gente reprovava muita gente nas turmas, ele ficava feliz a beça. Ele falava... O Moacir era mal. Teu pai reprovava todo mundo, lembra? Depois você reprovou, depois eu reprovei, ele ficava feliz da vida, né? O Moacir era mal, cara. O Moacir mandava eu apertar os parafusos. E eu sou meio pilhado, entendeu? Então, quando não podem botar pilha em mim, não, entendeu? E aí o Mário eu lembro direitinho, o Moacir falando, ô, professor Modernese, tem que apertar os parafusos. E cristão novo é brabo, né? Então, mas assim, olha, eu quero te agradecer, tá? Feliz em ver que o Observatório está unindo pessoas que fazem coisas próximas, mas que não se encontram, né? Então, acho que esse é o nosso objetivo aqui, esse é um grande ponto de encontro, uma plataforma, uma grande rede. Tem espaço para todo mundo. Então, depois a gente conversa no privado para ver aí, eventualmente, uma forma da gente colaborar institucionalmente. Eu estou muito atrás desses vínculos institucionais. Eu acho importante para a gente ter essa institucionalidade. Aí queria parabenizar também o João Gustavo lá, seu coautor, o Tarciso, e tem mais um coautor, desculpa, eu estou meio fora, vocês sabem que hoje foi um dia difícil para mim. Não, desse aí só os três. A gente teve assistência do Derek, mas foi assistência do Derek. Tá. Exploramos o Derek. Eu quero aproveitar apresentar a vocês o Cleiton Costa. O Cleiton é aquelas peças raras que a gente encontra, né, na universidade pública. Ele é prata lá da casa ele é da Rural. Eu cheguei através do Cleiton. E o Cleiton está carregando o piano do Observatório e eu acho que ele tem muito a conversar aí depois com vocês. E aí já fica aí até uma sugestão de, eventualmente, né, pensar em subgrupos temáticos, porque eu estou vendo um grupo temático aqui, né, uma galera bem quantitativa, né, o Luciano, o Cleiton tem essa pegada, o Cleiton ele quer fazer o mestrado lá na engenharia elétrica, onde você estudou. Eu não lembro, foi o Cristiano Fernandes que te orientou, Luciano? Na verdade, quem me orientou foi... Eu comecei minha carreira como engenheiro, eu fiz mestrado, mas não foi lá com o pessoal do Cristiano, do Álvaro. Ah, eu pensei que tivesse sido. Eu fiz mestrado no CETUC, em telecomunicações. O meu orientador foi o Abraham.
Mas lá na PUC, né? Na PUC, isso. Ah, eu achava que você era da galera lá da Elétrica. Não sou. Depois eu conheci o Cristiano, o Álvaro. Ah, tá. Eu lembro da gente falando deles, então não recordava. Então aí depois já fica aí te pedir um favor para depois você e o Cleiton trocar figurinhas, tá? Porque o Cleiton está interessado. E aí o que vocês puderem se ajudar aí. Eu já me disponibilizei a dar uma carta, mas eu fui aluno do Cristiano na graduação, né? E, enfim, depois vocês conversam aí. O Cleiton, ele é graduando ainda, depois ele fala. Eu não vou tomar o tempo de vocês, não, só agradecer a participação de todos. Hoje foi um dia especial para mim, eu tomei a vacina ontem, estou tendo uns calafrios, estou aqui todo agasalhado. Acabei de chegar lá meu pai nasceu de novo, né? Ele internou na sexta para fazer um exame e de lá grampearam ele no pró-cardíaco. Eu estava em Itaipava, estava em Araras, na verdade. E então essa semana ainda não caiu a ficha da semana, né? Aconteceu muita coisa. Mas eu fico muito feliz assim, de estar vendo vocês e é uma honra enorme, assim, velhos amigos, grandes amigos, o Mário Rubens, o Tarcísio, o Osmani, são pessoas muito queridas, todas muito competentes, e eu só me orgulho de estar aqui. Isso é um coletivo, gente, assim, tem espaço para tudo, é só propor para a gente que a gente aceita. Então, veja aí como você pode participar, e aí depois a gente fala com mais calma. Você já tomou a primeira dose, você já pode voltar. Oi, André. Lá na piscina do Fluminense. Já pode nadar. Eu tô precisando de um relaxamento, cara. Não aguento mais esse isolamento. Cara, senão enlouquece, cara. Eu literalmente surtei ali nos 8, 10 primeiros meses. Mas depois a gente fala sobre isso. É o gerenciamento de risco. A gente tem que gerenciar os riscos, né? Porque o risco de ficar em casa também, sem fazer nada, não dá. Não, você começa a ter um problema, sem dúvida. E eu lembro que você tinha uma rotina você era muito assíduo, né, na natação, você estava sempre lá. Cara, o Fluminense para mim era tudo, cara. Mas ele tá lá, cara. Olha só, para quem sobreviveu tá melhor, o Luciano, para quem sobreviveu tá melhor, porque tá muito vazia a piscina. André. Fala aí, Mário. Fala, Mário. Olha só, eu queria elogiar a apresentação do Luciano. Muito legal, tá? Gostei bastante, tá muito legal. Mas só tem um errozinho. O exemplo do Seedorf em cima do Botafogo não é referência para ninguém, né? Essa coisa mais cuidado de falar do Botafogo, que o Osmani é botafoguense, hein? O Seedorf falou isso, cara. O Botafogo é time, pô. Mas o Seedorf é jogador, né? O Seedorf ganhou o Champions League acho que 3 vezes, né? Não, ganhou um título ridículo de campeonato carioca, que o Botafogo não ganha 10 anos, pô. Mas isso ele queria levar a mulher brasileira para passear, mano. Eu só ia brigar mais com você se você desse exemplo do Fluminense, mas isso não deu, pô. Eu tô quietinho, né? Você tem que ver o seguinte, o Seedorf adora a mulher brasileira dele, o cara é fanático pela mulher dele, porque veio jogar no Botafogo, no Brasil, no Botafogo, e ele fala português, hein? Eu sei disso. Essa entrevista foi em português, não foi em inglês, não. Ele falando português. André, a gente fala isso com o nosso melhor amigo, o meu melhor amigo, um dos melhores amigos do Luciano, é conselheiro do Flamengo, né? Eu sou flamenguista também. Isso aí a gente explica muito. Não é à toa. Flamengo. Foi muito bom, Luciano. Gostei. Tá? Foi bem legal. Obrigado, Mário. Obrigado. Eu tô assim, André, eu só tenho agradecimentos, né, por apresentar o trabalho aqui no Observatório. Vou tentar participar mais, eu não tenho assistido às palestras.
talvez porque eu não tenha nível para acompanhá-las. Você viu que meu trabalho é um pouco diferente, é muito quante, né? Então, mas aqui tem espaço para todo mundo, cara. Aqui é o seguinte, quem gosta de pensar e trabalhar sobre o tema, tem espaço. Aqui é um ambiente plural. Claro que a gente tem uma marca pós-keynesiana, mas essa marca é minha. E aí... então, assim, claro, a gente tem uma orientação teórica, né? Mas isso aqui é mais do que... É mais... Opa, André. Eu estou cansado de falar para o gueto, sabe? Não, falar para quem pensa igual não é legal, né? A gente tem que falar com quem pensa diferente, né? Acho que é assim que a gente cresce, né? Então, eu fico muito satisfeito. E você está enganado. Tem uma praia aqui para vocês. Eu volto a falar, tá você, tá o Tarcísio, tá o Cleiton, tá o Osmani. Tem muita gente boa aí. E pensa em, eventualmente, vocês, não sei, uma coisa para o futuro, uma perna assim mais financeira, quantitativa. Você poderia ficar à frente. Você poderia ficar à frente disso, se você tiver interesse. O Tarcísio pode ficar à frente. Assim, é o que eu falei, eu topo tudo. Eu sou aquele cara fácil que topa tudo. Eu só não quero ter filho. Eu só não quero ter filho. O resto, tudo que você me propôs, se for com um jeitinho, eu aceito. Fala, Mário. Eu vou parar por aqui. Concordo totalmente com você. Acho que a diversidade é extremamente importante, ainda mais nesse momento ruim que a gente está vivendo, né? A gente tem que juntar essa diversidade para fechar um conjunto, uma ideia, algo bom. Eu diria, no mínimo, algo bom, né? Não diria algo novo, diria algo bom. E, bom, enfim, agradeço aí a chance, vou participar mais. Projetos em comum, estou dentro. Quem tiver interesse na UFRJ em aderir à nossa pesquisa ou propor coisas que nos seduzam, estamos juntos, tá? Não é, você sabe, o PPGE, ele é um centro considerado, tem lá uma classificação, ele não é nem ortodoxo nem heterodoxo. Eu sei que tem uma classificação que acho que é um centro misto, né? Então tem, por exemplo, o Alexandre Cunha, que o Osmani conhece, por exemplo, do IBMEC, a gente se conheceu no IBMEC. Sim, sim. Tem o Lixa, né, que faz bastante. Então, tem espaço para todo mundo lá. O bom do IE, esse grupo ele tem a marca do IE, porque no IE tem um espaço para todo mundo. Todo mundo se encontra ali. Então, o lema é singular por ser plural, né? Exatamente. Exatamente. Eu acho que é um lema que a gente tinha que trazer aqui para o observatório. Singular porque é plural. Então, só agradeço, tá? E aí fazer uma propaganda aí, o Cleiton a gente já tem as redes sociais, temos Instagram, Twitter. Um grupo formiguinha aí. Aparelhado. Fazendo um trabalho muito profissional. Tem LinkedIn também. Mas é tudo Cleiton. Cleiton é nosso diretor de marketing. Pô, o Cleiton é várias coisas, assim, não sei mais. Aliás, João, o Cleiton vai apresentar um paper muito interessante no próximo seminário sobre previsão de PIB, cara. Bem interessante. Opa, só me chamar aí. Eu acho que assim, é um ponto que eu sempre falo com o Tarcísio, a gente tem que trazer o debate acadêmico, mas para o dia a dia, né, do economista. Então, a gente estava ali do outro lado, né, assim, no mercado, a gente fica brincando, né? A gente está na academia, faz doutorado, aí a gente é de mercado, aí a gente vai para o mercado, a gente é o cara acadêmico, né? Então a gente fica com um pezinho de cada lado, né? A gente sofre preconceito dos dois lados, tá? Fica no limbo, aí, né? Fica no limbo. Aí eu falei para o Tarcísio, pô, a gente é um economista de mercado, de academia, né? Mas a gente tem que trazer exatamente o lado prático, e acho que isso que é importante também, dialogar com as duas frentes, ter um pé em cada lado, exatamente para o trabalho, igual o que a gente fez agora, né? Esse trabalho vai para a minha tese, doutorado, a gente está fazendo um outro também muito aplicado, e que tem a questão prática, de você ver o resultado e é usado no mercado, o mercado acompanha isso, está interessado, por exemplo, no processo de formação de expectativas dos agentes, que é o nosso tema ali de trabalho,
E é muito importante, assim, e a gente vê muito problema dos agentes de mercado, como eles interpretam isso. Então, a gente estudar esse ponto e trazer insights, acompanhar e atualizar é extremamente importante. E numa visão ampla, né? Assim, não ficar falando para o mesmo grupo, né? A gente sempre também falava isso, né? A gente acaba dialogando sempre com as mesmas pessoas e fica dentro de um grupo muito específico, né? Acho que a gente ampliar esse leque é sempre importante, usar o observatório justamente para ter essa pluralidade e trazer esses temas voltados para a realidade, né? Também acho muito interessante a tradução da teoria para a prática, né? Concordo totalmente. Eu acho que a tua intervenção agora é precisa, é exatamente isso. Cleiton, semana que vem é você que vai apresentar? Boa noite, boa noite. Na semana que vem, não, eu acho que é em julho. É em julho. Tá. Na primeira semana de julho, se eu não me engano. Depois eu te mando certinho. Eu errei a data. Mas... Tá bom, tranquilo. Não, é só para saber, e também, Cleiton, se você quiser bater um papo aí, beleza. Tá? Em relação a esse paper, eu tinha até um ponto. Aí depois, se a gente puder conversar. Ah, sim. Interessante. Sim. Porque agora acho que o tempo já está ficando escasso. O Cleiton teve um artigo, fala aí, o Cleiton. Teve uma aprovação agora para um congresso, né? O Cleiton é graduando, tá? Só para lembrar. Isso. Agora a gente aprovou 2 artigos, né? Um resumo, porque o evento que a gente aplicou é o Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional. Então, como aluno de graduação, eu não poderia apresentar um trabalho completo. Aí eu precisei do professor Felipe, lá da Matemática da Rural. Ele entra como coautor e a gente desenvolveu um trabalho de previsão dos indicadores de produção industrial. E a gente faz um estudo comparativo, e o outro trabalho que a gente foi aceito, a gente faz um estudo comparativo também, mas com modelos de redes neurais artificiais e os modelos condicionalmente heterocedásticos, né? Então a gente utiliza o GARCH básico, né, o Standard GARCH, e outras variações do GARCH, um GARCH Bayesiano, e a gente faz um estudo comparativo ali interessante. Serás devidamente cooptado. Eu acho que ele vai ter ali um espaço no grupo, hein? Tô gostando da potência do rapaz. Ô, Cleiton, já fica uma segunda opção aí de mestrado para você, ou talvez até a primeira lá na UF, né? Porque tudo bem que você tem essa vontade de ir lá para engenharia elétrica, mas tá o Luciano aí para te ajudar aí, tá? E a ponte já está feita aí. Não custa nada pensar nas duas opções, né? O pessoal da engenharia elétrica eu conheço bem. É claro que eles são muito bons. Eles são mais de finanças, menos de economia. Então, talvez você tenha uma dificuldade de inserção, por assim dizer, né? Eu acho que uma dificuldade que você teria vai morrer agora, né, com o novo quality da CAPES, né? Porque antigamente o que atrapalhava muito, né? Você vê, por exemplo, um Cristiano Fernandes, o cara não queria publicar numa Journal of Monetary Economics. Para ele era lixão, porque não era ranqueado nas engenharias. E ele era cobrado para publicar em revistas de engenharia. Isso era um ruído importante, tá? Para estudar lá. Mas agora, com o novo Qualis, vale o maior ranking, né? É o que eu escutei. Então, se o Journal of Monetary Economics existe, é ranqueado pela economia como A1, é A1 na engenharia também. Então, os caras agora vão querer recrutar gente de economia com mais boa vontade. Tá? Mas antigamente era complicado, né? Porque o cara de economia ia para lá e acabava trabalhando com séries de dados que não eram emocionantes para um economista, né? Você tinha esse risco. Agora esse risco tá meio que sanado, né? Talvez o Cristiano Fernandes, o Álvaro Veiga, eles tenham mais boa vontade
de trabalhar com alunos com teu perfil. Mas a gente conversa mais sobre isso, e é óbvio que assim, a UF, cara, não tem um peso do FRJ, né? O FRJ é um think tank de um século. Eu acho que, sem querer, enfim, jogar pedra no lugar, no meu empregador, né? A UF não tem a mesma participação no debate nacional que a UFRJ, né? Mas para esse tipo de estudo quant, você não estaria muito pior lá com a gente, não, em relação à engenharia elétrica, tá? Anotado. Não acho, não. Luciano, então, Mas, Luciano, eu acho que o grupo aí quantitativo me parece que é interessante aí, que vocês estão formando aí com o Helder, você. Se a gente traçar um erro quadrático médio, realmente, do 24º mês anterior para cá, ele obviamente vai convergindo, vai caindo. Vai chegando, isso. Mas aí a gente observa que, dependendo do horizonte, pelo menos no Brasil, acho que fica mais claro assim, a virada de trimestre, virada do ano, é quando o analista vai botar atenção na projeção. Então, 2 anos antes, se o BC tem credibilidade, ele bota na meta, centro da meta, pá. E aí, se a gente for ver o desvio médio no Brasil, você tem um viés, claro, né? Assim, a tendência é subestimar a inflação até em mais de um ponto percentual quando a gente olha esse período de 2 anos antes, né? Mas tem períodos específicos, aí eu não sei, poderia tratar vértices específicos, né? Acho que no início, quando a gente começou a falar sobre isso, que era o H variante no tempo, né, Luciano? A gente poderia pensar uma ETTJ disso para cada horizonte, você saber se essa incerteza está maior ou não, onde é que o analista, o forecaster profissional, ele dá atenção para aquele número. Então, a incerteza aumenta, às vezes, faltando 6 meses ou 3 meses, porque é ali que ele está botando, assim, atenção e corrigindo, tirando um pouco essa rigidez informacional dele, incorporando mais informação, né? Quando é 2 anos à frente, o cara deixa ali, até por uma questão de reputação, a gente estava falando sobre isso. Todos os relatórios econômicos, o do PIB é maior, né? O lambda, a gente olha ali, a rigidez é maior, porque o PIB ele acaba sendo a variável-chave, né, do cenário. Então, todo o reporte econômico, ele vai tender a mudar menos o PIB do que a inflação, né? Até pela periodicidade do PIB, né, que é trimestral, mas ele incorpora muito menos, que ele quer manter o número dele estável o máximo de tempo possível, né? E não gerar uma volatilidade excessiva e parecer que ele não tem credibilidade ou está confundindo os clientes ou os gestores que ele está passando essa informação, né? O consenso é um número, você tem uma distribuição em torno do consenso, que são as expectativas de cada agente. Sim. Porque, vamos dizer, talvez eu estou pensando em voz alta, tá certo? Assim, não sei se talvez pudesse ser usar futuramente essa distribuição também, né? Não sei se é usada. Sim. Seria... a gente teve que pensar em uma outra tecnologia, porque, como a gente trabalhou em cima do CG 2015, e os resultados são válidos somente para o consenso, teria que ser uma outra tecnologia para tratar das individualidades, né? Uhum. Então, teria que começar, teria que identificar um outro ferramental que talvez já exista e adaptar na mesma linha que nós adaptamos esse. Né? É uma coisa que pode ser feita. João tem 40 anos, vai ter tempo para isso. Muito obrigado. A gente falou isso uma vez também. Mas... tem 20, então tem obrigação de fazer isso. Né? A gente orienta e ele executa, né? A parte cara, nem da do trabalho. Isso aí, meu irmão. Tem que ganhar o Nobel. Mas a tendência, acho que esse microdado realmente é fundamental. Pelo menos a da Clark, né? Tem que ganhar em alguma coisa. Tem que levantar o caneco, viu, Cleiton? Pô, tu tem tempo aí. A primeira pergunta do Guilherme, que eu não respondi ainda, né, com relação a como que você faz o nosso modelo dialogar com as diversas estratégias de forecasting que existem, né?
como o Guilherme falou, você tem BVAR, você tem VAR, você tem modelos de séries temporais, você tem índices de difusão, você tem que combinar tudo isso, você tem Big Data. Eu honestamente não sei como usar o nosso aparato nesse universo ainda, tá? Eu ainda é um modelo para produzir projeções. Ele é um modelo para julgá-las, né? Na verdade, para julgar, entendi. Qual é o tamanho da rigidez informacional que vitima essas projeções? Então, é um modelo de avaliação. Por exemplo, você pode até pegar esse aparato e avaliar estratégias de forecasting diferentes, né? Quer dizer, por exemplo, você está usando muito Big Data, você está produzindo projeções para uma variável ao longo do tempo. Tem muita rigidez informacional aí? Se tiver rigidez, é uma coisa que você não quer, né? Você quer tirar as limitações da rigidez para chegar numa projeção pura, que é a racional. Se a tua técnica gera projeções que se mexem devagar, os erros são correlacionados, as revisões são persistentes, se a tua técnica gera isso, você pode melhorar para se aproximar do benchmark racional, né? Então, o nosso aparato é de avaliação de projeções, não é para produzir projeção. Beleza. Fiquei pensando aqui também, que poderia ter a rigidez muito baixa, esses novos modelos de nowcasting, né? Você tem a informação, vai lá e atualiza imediatamente, processa aquele número. Mas aí eu estou pensando assim, é aquela ideia do fixed event, né? Você está projetando lá atrás e vai fazendo a tua projeção até o evento se realizar. Você começa 2, 3 anos antes e vai prevendo até acontecer. Você quer que essas projeções se movam ao sabor das novidades, né? Se tiver rigidez, você poderia fazer melhor. Isso, a gente não está avaliando a acurácia, né? Relacionada a isso. A gente está produzindo projeções boas, a gente está avaliando como elas são. Pelo menos você vê a qualidade, né? Acho que um resultado desse. Você vê a qualidade do Brasil é pior. Você vê lá a razão sinal ruído, dá uma ideia da qualidade das projeções feitas no Brasil, né? Isso. Então, se você usa um modelo ou uma projeção de longo para pegar o Focus, por exemplo, para usar 2 anos à frente para fazer uma otimização de carteiras, por exemplo, um estudo que a gente estava falando aqui, né, de investimento, de finanças. Tá mal. Tira esse cara aí, pô. Esse cara não é bom candidato para você, não. Não usa ele, não. Você tá meio mal. Né? O cara vai calcular a perpetuidade. Sei lá, tô imaginando isso. A gente calculou muito a perpetuidade já, né, João? Já. Sempre chorando por isso. Chorando, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Seguindo nessa pergunta também, primeiro, antes de tudo, eu queria parabenizar vocês pelo trabalho. Muito interessante, os resultados foram muito bons, parabéns mesmo. Mas seguindo um pouco nessa pergunta, talvez o modelo não sirva realmente para fazer previsão, mas sim para avaliar a previsão, mas de certa forma ele serviria para antecipar aumento de incerteza ou quedas de incertezas na economia? Olha, o que eu posso dizer para você é o seguinte: os modelos de projeção atuais eles estão levando em consideração que os agentes fabricam projeções com rigidez, entendeu? É que eu não sei exatamente onde que eu coloquei aqui o paper. Tem um paper do Carlos Viana, que ele não faz projeções somente com... Ele pega um modelo de séries temporais para inflação, modelo gordo, ele estima esse modelo, ele alimenta esse modelo com dados realizados e com expectativas. Quanto mais informação para parametrizar o modelo, melhor. Então, ele não usa só o que aconteceu. Ele usa as expectativas do mercado para estimar o modelo dele. E quando ele faz isso, ele leva em conta que essas expectativas são geradas com rigidez informacional.
que existe persistência nas revisões. Então, Emerson, não sei se eu entendi bem a tua pergunta, quer dizer, os modelos de forecasting, eles já estão conversando com as expectativas como insumo para sua calibragem, para sua estimação. Mas, além disso, quando você imputa as expectativas para ajudar o modelo a ser construído, você leva em conta que tem rigidez informacional. Tá? É um pouco nessa linha, realmente, porque, de certa forma, você tem uma volatilidade nessas expectativas, né? E pode ser que essa volatilidade das expectativas tenha uma volatilidade também. E aí isso estaria diretamente, intrinsecamente ligado a essa rigidez, né? E aí poderia assumir, agora eu estou assumindo algumas hipóteses, que essa volatilidade não seja, volatilidade da volatilidade não seja fixa no tempo, ela aumente ou diminua, e aí talvez um modelo desse poderia antecipar esses movimentos. Eu acho assim, esse modelo vai ajudar você a tratar as expectativas para que elas te ajudem a parametrizar determinados modelos, tá? Eu diria isso. Agora, as expectativas elas têm menos volatilidade que as variáveis observadas, tá? Tem um paper do CG 2012 que demonstra isso. Tá? Basicamente porque existe rigidez informacional, né? Quer dizer, a inflação dá um salto, mas nem todo mundo vai incorporar esse salto nas expectativas ao mesmo tempo. Então, a expectativa do mercado salta menos. Entendi. Obrigado. Bom, não sei se alguém tem mais alguma pergunta, pelo adiantado da hora. Acho que o Cleiton ficou animado, hein? Depois a gente conversa. Beleza. Pô, acho que é isso, André. A gente pode parar a gravação E se despedir. Agradecer aí ao Luciano pela apresentação. O debate foi interessante, gerou muitas perguntas interessantes. Tem estimulado também aqui mais pesquisas, o Cleiton aqui está animadíssimo. É isso aí, gente, foi bacana mesmo. E a ideia é essa mesmo, trazer um bate-papo plural, diversos matizes de pesquisa. É isso que engrandece a ciência e é isso que a gente precisa. Então, o nosso observatório do Banco Central é um grupo criado para isso, como o André falou. Então, todos são bem-vindos e o debate e a ciência que ganha com isso.